todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 85 e esta é a nossa segunda aula falando sobre comparadores. Está aí um modelo de um amplificador operacional, como foi visto na aula passada, onde temos a entrada mais como não inversora e a entrada menos como a entrada inversora. Está aí o registrador responsável em fazer essa configuração e vamos à sua descrição. O registrador é o CM-COM e ele está no endereço 01F da memória RAM. Vamos agora à sua pinagem. Sua pinagem não. Aos seus bits de configuração. O bit 7, ele, antes de falar dos bits desse registrador, devemos lembrar que esse aqui é o PIC 16F 628A. Onde ele apresenta dois comparadores. Então esse bit 7 é o bit, é a saída do comparador 2 e o bit 6 é a saída do comparador 1. No bit 5 e bit 4 você pode estar configurando esses dois bits da seguinte forma. Se você no bit 5, esse bit aqui, se você coloca 1 nesse bit, você inverte a saída do comparador 2. Ou seja, se fosse para sair 1, ele vai sair 0, se fosse para sair 0, ele vai sair 1. E se você coloca 0 nesse bit, simplesmente você deixa sair aquilo que o comparador detectou. No bit 4 aqui, ele faz a mesma coisa para o comparador 1. Então, se você coloca 1 nesse bit, você inverte a saída do comparador 1, e se você coloca 0, você deixa da forma como o comparador pegou. O bit 3, prestar atenção nesse bit. Esse bit vai ser utilizado nas configurações de entrada dos comparadores. A gente vai estar vendo num próximo slide, onde em algumas configurações usa esse bit. É justamente esse bit aqui, o bit 6. E esses três últimos bits é o que configura as entradas. CM2, CM1 e CM0. E em algumas configurações vai precisar do bit 6. A gente vai ver isso no slide abaixo. Então, do bit 2 ao bit 0 é a configuração dos comparadores, as entradas do comparador. E o bit 3, o bit 6, está aqui. Em algumas configurações a gente vai estar utilizando ele. Vamos ao próximo slide, que isso vai ficar mais claro. Tá aí as configurações dos comparadores. Esse PIC ele tem 8 tipos de configuração. Esses são as 4 primeiras. E está aqui o bit 6, que é o bit 3 do registrador CM-COM. Então, vamos à descrição dos comparadores, aí a gente volta a falar desse bit. Essa primeira configuração é a configuração que vem de fábrica, a configuração chamada default. Essa segunda, como vem de fábrica, os três últimos bits, aqueles CM2, CM1 e CM0, vem tudo em 0. Nessa configuração aqui, você usa dois comparadores independentes, você colocando o número 100 nos três últimos bits. Então você usa
dois comparadores independentes. Você usa a entrada A0 como primeira entrada, a entrada inversora do comparador 1 e o A3 como entrada não inversora desse comparador. No A1, a gente usa como entrada inversora para o comparador 2 e o A2 como entrada não inversora. Se você colocar tudo em 1, os três últimos bits, CM2, CM1 e CM0, você está desabilitando os comparadores, tanto o comparador 1 como o comparador 2. E aí você pode estar usando os pinos A0 ao A3, tudo como entrada e saída digital. Tá aqui. Se você usa essa configuração 010, você está usando dois comparadores. Nesse comparador 1, você tem a opção ainda de estar multiplexando as entradas através do bit 6. Se você colocar 0 no bit 6, você está usando a entrada inversora como A0. E se você colocar 1 nesse bit, você está usando a entrada A3 como entrada inversora. A entrada não inversora, tanto do comparador 1 como do comparador 2, é de referência interna. Você usa uma tensão interna para a entrada não inversora. E na entrada inversora do comparador 2, a mesma coisa. Você coloca 0 no cis, você está usando o A1. Se você colocar 1 nesse bit 6, você está usando A2 como a entrada inversora do comparador 2. Essas são as 4 outras configurações, colocando 0, 1 e 1. Você está usando dois comparadores, porém o A3 você pode estar utilizando como entrada ou saída digital. No comparador 1, você utiliza o A0 como entrada inversora e o A2 como entrada não inversora. No comparador 2, você está usando A1 como inversora e o mesmo A2 como não inversora. Se você colocar 1, 0, 1, você utiliza apenas um comparador. Você coloca o pino A0 e A3 como digital, você desabilita o primeiro comparador e você utiliza apenas o segundo comparador, utilizando o pino A1 e o pino A2 como as entradas. O A1 como entrada inversora e o A2 como entrada não inversora. Então só o comparador 2 é utilizado nessa configuração. Se você usar esta configuração 1 e 1 e 0, você está colocando essa configuração. Ela é bem interessante pelo seguinte, que além de você estar utilizando dois comparadores, você pode estar externando a saída desse comparador. Nenhuma outra configuração externa. Isso você só pode fazer nas outras configurações. Você está monitorando o bit C1 out. Nesta configuração aqui, você, além de estar monitorando esses dois bits, o C1 out e o C2 out, você pode estar externando essa tensão. Você usa o A0 como entrada inversora, o A2 como entrada não inversora, tanto para o comparador 1 quanto para o comparador 2. No comparador 1 você usa esse pino aqui, é utilizado como saída, também uma saída digital.
Então você pode estar acionando um dispositivo através dessa saída, dependendo da aplicação que você esteja utilizando o comparador 1, ele vai estar externando no pino A3, e aí você pode estar acionando ou desacionando o dispositivo. No comparador 2, você usa o A1 como entrada inversora e pode estar externando no A4 também esse sinal. Porém, aqui no RA4, ele é de dreno aberto, tá aqui, então você tem que estar colocando um resistor de pull-up nesse pino, porque ele é de coletor aberto. E também você não pode estar você não pode acionar diretamente um dispositivo, ele serve para sinalização. Você pode estar utilizando esse pino como sinalização. Já o A3 você pode estar utilizando para acionamento. Está aqui a saída digital. A gente vai estar vendo isso no decorrer do nosso código. Eu vou estar mostrando a diferença, que é uma saída já digital para uma saída onde, além de você estar colocando um resistor de pull-up, você pode estar utilizando apenas para sinalização. E nesta última configuração 001, você usa 2 comparadores e você pode também estar multiplexando as entradas do primeiro comparador. Está aqui o bit 6 novamente, então se você coloca 0 nesse bit, você está usando a entrada A0 como inversora. Se você coloca 1, você está usando o A3 como a entrada inversora. A entrada não inversora vai ser o A2, tanto para o comparador 1 como para o comparador 2. No comparador 2, você vai estar utilizando o A1 como entrada inversora. Essa aula é para mostrar o datasheet, mostrar as formas de configuração, mas todas as formas que a gente for apresentando no decorrer das aulas, a gente vai voltar a mostrar como é que é feita e o que é que vai ser mudado ou não. Está aqui um outro registrador que a gente vai estar utilizando, é o VRCon. Esse registrador é o que configura a tensão interna para a comparação. Temos o bit 7 como o bit que habilita essa tensão interna. Está aqui o bit 7. Colocando 1, você liga a comparação interna. Colocando 0, você desabilita a tensão interna. No bit 6, esse bit 6 aqui, você pode estar externando no RA2 justamente essa tensão interna. Então, se você colocar 1 nesse bit, você está verificando no RA2 justamente o valor dessa tensão. Se você coloca 0, você desconecta o RA2 e pode estar utilizando esse pino para uma outra coisa. Então, esse bit aqui. O bit VRR é muito importante, que é o bit que a gente vai estar configurando justamente essa tensão de referência interna, para baixo ou para alto. Tem uma tabelinha ali abaixo, umas formulazinhas que a gente pode estar fazendo esse cálculo de verificação. Então, se você coloca 1 aqui, você está usando a primeira fórmula, tá aqui, e se você coloca 0, você vai estar utilizando a segunda fórmula. O bit 4 não é implementado, e o bit 3 é justamente do bit 3 ao bit 0, tá aqui, é o que vai configurar praticamente uma numeração para a gente estar usando na nossa fórmula. É uma numeração, como é 4 bits, então é uma configuração de 0
a 15, no total de 16. Tá aí a primeira fórmula e a segunda fórmula. A gente vai estar configurando no próximo slide e fazendo a comparação com uma tabela já existente. Tá aí a tabelinha e vamos às fórmulas para a gente entender. Então, como é que é feita esse cálculo? Vou pegar a calculadora aqui para a gente ter uma ideia. Se a gente usar aquele bit VR, botar 1 nesse bit, o que acontece? A gente vai estar utilizando a fórmula baixa, ou seja, essa primeira fórmula, onde vamos pegar como exemplo esse bit aqui. Ele forma o número 2. Vou pegar a calculadora de novo. Então o que é que faz? Temos aqui esse 3 a 0 aqui é justamente aqueles 4 bits. Então a gente escolheu aqui o número 2, então a gente vai colocar o 2, dividir por 24 e multiplicar pela tensão. A tensão que 5 volts, a VDD. Então temos 0,416. Está aqui 0,416. Se fôssemos utilizar outra fórmula, então colocaríamos 0 nesse bit. Então vamos usar outra fórmula. Então temos praticamente uma constante aqui, 1 dividido por 4 vezes o VDD, que é 5 volts. 1,25. Vou lembrar esse número, 1,25. Aí a gente vai usar o mesmo número, a gente usou 2, então vai ser 2 dividido por 32 vezes o VDD, que é 5 volts, mais 1,25, que foi o que a gente encontrou. E aí temos 1,562, como está aqui. Então é desta forma que a gente configura aqueles 4 últimos bits para estar incrementando dentro da fórmula. E o VRR a gente vai estar selecionando o tipo de cálculo que a gente vai estar usando. Se a gente botar 1, a gente vai estar usando a fórmula de cima. Se coloca 0, a gente vai estar colocando, utilizando a fórmula de baixo. Vamos voltar aqui. Está aqui o VRR, é o que seleciona aquela fórmula. E esses 4 bits aqui é o que a gente coloca dentro da fórmula. Está aqui o periférico que faz isso. Ele tem aqui o bit VREM, que é o que vai ligar, se vocês lembram bem. Esse bit é o bit 7. E o VRR, como vimos, é o que seleciona a fórmula. E aqui, entre um bit e outro, a gente temos aqui os resistores em série. E conforme os 4 bits que selecionarmos aqui, a gente vai estar justamente achando a tensão interna para ser usado no comparador. Além daqueles 2 registradores, o microcontrolador ainda tem, para utilizar o modo de comparação, mais 2 registradores. Tem o registrador PIE1, ele usa o bit 6, que é para habilitar a chave desse periférico, a chave dessa interrupção. Aqui você coloca 1, 1, além de você estar configurando o registrador INTCOM,
que é o de interrupção, você tem que estar habilitando a chave da interrupção. A chave da interrupção fica nesse registrador PIE1, tem que colocar 1, se você coloca 0, você desabilita a comparação. A comparação não, a interrupção desse periférico. E o outro registrador é o PIR1, que é onde fica o flag de sinalização. Também é o bit 6, está aqui ele. Esse bit que a gente vai sinalizar dentro da interrupção. Se for 1, houve interrupção. E se for 0, não houve interrupção. Este é o final do vídeo e do capítulo 85. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.